Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o serviço AWS App Config. É um serviço bem legal que ele te ajuda a implementar os seus feature flags. Então antes da gente falar sobre o serviço em si, eu já postei no vídeo anterior aqui no canal o que é um feature flag. Mas resumidamente é a capacidade de você ter uma nova feature ou um sistema, um clone do sistema com alguma outra funcionalidade, onde você através de uma flag, como se fosse uma bandeira, um true ou false ou um valor, você consegue mudar a rota de uma determinada requisição. Então, por exemplo, você tem usuários que eles estão apontando para a versão 1 de uma função da sua aplicação. Através de uma flag, você consegue mover, ao invés de ele apontar para a versão 1, começar a apontar para a versão 2. Dessa forma, você consegue fazer um teste nessa versão 2 para ver se está ok ou não. Isso é muito utilizado para refatoração, mas não só. Ele também é utilizado para contingência, também é utilizado para testes em uma nova infraestrutura, um novo recurso, enfim, tem muitas possibilidades. Vê o vídeo que eu falei sobre um pouquinho mais em detalhes sobre o Feature Flag. Então, o que é o App Config? Ele basicamente gerencia um serviço gerenciado que faz o gerenciamento de uma funcionalidade de Feature Flag, desacoplado da sua aplicação. Porque geralmente as aplicações, quando não estão utilizando um serviço gerenciado para esse tipo de configuração, eles possuem localmente um JSON, YAML, um texto, ou até mesmo no código hard-coded, essa configuração dizendo, está ativo, está desativo. Então, através do App Config, você consegue tirar essa informação que está centralizada dentro da aplicação e você coloca ela fora em um serviço gerenciado. Então, isso quer dizer que se você precisa editar uma funcionalidade, você vai e edita diretamente no serviço App Config. Você não precisa fazer um redeploy da sua aplicação. Você não precisa criar ela novamente com essas novas funcionalidades. Então, claro que tem diversas estratégias de implementar o App Config, mas o principal propósito dele é esse. Então, logo ele trabalha com gerenciamento da configuração da aplicação, óbvio, já falamos disso, e o nome já diz isso. Então, ele vai te ajudar, o serviço em si, fazer o deployment, então ele consegue fazer deployment gradual, eu falo um pouquinho mais disso daqui a pouco. Ele faz a validação, inclusive, de inputs, por exemplo, uma determinada flag chamada assim, refatoração, refatoração compras, está false. Daí você vai lá e cria os códigos novos. Aí você muda para true. E ele vai ativar para a nova versão que foi refatorada da funcionalidade de compras. Agora pensa comigo o seguinte. E se eu colocar um true em maiúsculo e deveria ser minúsculo? Tem case sensitive. Ou pior, e se eu escrever assim, ativado, ao invés de colocar true? O que acontece? A nível de aplicação pode ter um problema. Então, dentro do App Config, você consegue fazer esse tipo de validação, que eu falo ali embaixo também. E ele gerencia o rollback também, baseado em algum problema, você consegue fazer todo o gerenciamento de restaurar para a versão anterior. Que basicamente, assim, tem várias formas, mas da mesma forma que você consegue ativar, você consegue desativar manualmente, mas também tem formas de, através de um alarme do CloudWatch dentro da AWS, você fazer um rollback para a versão anterior automaticamente. Então ele simplifica muito o gerenciamento, inclusive porque você consegue de forma muito fácil ter os desenvolvedores criando runbooks, procedimentos, entregando esse tipo de informação para talvez um suporte nível 1 ou um time que gerencia de forma mais simples todas as aplicações do ambiente. Então, por exemplo, se você está tendo esse problema, você pode desativar essa funcionalidade. E como que desativa essa funcionalidade? Aí você pode apontar tudo para o App Config, a pessoa não precisa ter conhecimento do código, ela só tem que entender, ter um procedimento de como executa isso dentro do App Config. Então ele simplifica muito o gerenciamento, inclusive para o time de dev, Ele é desacoplado da aplicação, então você não precisa se preocupar. Bom, é uma boa prática, Inclusive, se você ver os vídeos que eu falei sobre o 12 Factor App, tem um item que é sobre a configuração, onde diz que as configurações não podem estar hard-coded e foca muito em variáveis de ambiente. Mas ainda assim, a variável de ambiente, ela usa um source, geralmente é o deploy que você faz. Na pipeline, você gera o deploy e essa variável ela é preenchida com alguma coisa. E se essa variável for preenchida constantemente, de tempos em tempos, através de uma aplicação como App Config? Então você tem isso desacoplado, é um serviço totalmente apartado. E como eu falei anteriormente sobre as validações, tem diversos tipos. Você consegue, dentro dos inputs que você coloca, por exemplo, eu vou ter input
funcionalidade X, funcionalidade Y, funcionalidade W, true ou false. E que foi o exemplo anterior que eu dei sobre a funcionalidade compras. Aí você pode falar, ó, vai ser JSON, pode ser YAML também, tá? Mas vai ser um JSON, onde ele recebe true ou false. Mas a pessoa ainda pode colocar um ativado ou desativado. Então você não precisa tratar a nível do seu código se for JSON, porque você consegue usar um JSON schema, que ele faz a validação de algum determinado valor, de alguma chave dentro do seu JSON para falar se está compliance, se está de acordo, antes de fazer o deploy, né? Antes de começar a entregar para sua aplicação. Então você tem uma validação. Mas aí você pode falar, putz, mas minha validação não é tão simples assim. Não, true ou false. Eu preciso de uma coisa um pouquinho mais aprofundada, eu preciso fazer uma validação baseada em alguma base de dados, ou ter alguma lógica maior que eu preciso executar. Tudo bem. O que você pode fazer é, depois que a pessoa coloca o input, então, por exemplo, feature tal, ele coloca o input texto e ele aperta Enter, você ao invés de passar para um JSON Validator, o JSON Schema, você joga diretamente para um Lambda. Aí o Lambda, gente, faz qualquer coisa, né? O Lambda você valida do jeito que você quiser, consultando o que você quiser, você roda o Lambda na sua rede privada, pública a qualquer lugar, então aí vai de acordo com qual é a necessidade da validação que você precisa fazer. E no rollout, ele consegue fazer rollout ou /deployment, né? Depende como que você fala, gradual. Por exemplo, você consegue implementar algo do tipo, a cada 10 minutos eu quero que 10% das minhas requisições para essa configuração do meu app config sejam entregues, essa nova versão. Então, a cada 10 minutos, 10% mais. Então, você consegue ter um Canary Deploy, que é exatamente uma estratégia de deployment gradual. Mas se falhar, então imagina, você coloca devagarzinho, você consegue configurar rollback, eu acho que eu nem escrevi aqui rollback, eu falei em cima, mas você consegue colocar um rollback para que ele restaure. Então imagine, você tem um alarme dentro do CloudWatch customizado, fazendo uma validação se sua aplicação está segura ou não. Enquanto ele vai fazendo esse rollout, esse novo deploy da nova versão, ele fica sempre olhando o alarme. Se o alarme por algum motivo vier para o estado vermelho ou em alarme, de fato, aí o que ele faz, ele volta e restaura toda a configuração. Então ele faz esse rollback para você. Ele gerencia isso, você não precisa cuidar disso. Então olha só como que é fácil. Não é só questão de você desacoplar, mas sim de você ter um sistema de feature flag externo da sua aplicação. Então os inputs, eu até falei acho que anteriormente, mas você pode configurar entrada sendo texto, JSON ou YAML. Os três tipos podem passar por um Lambda Validator. E aí tem alguns conceitos dentro da parte quando você vai realmente criar. É muito fácil. Se você procurar na sua console por AWS App Config, você vai cair dentro do painel da AWS System Manager. Então, porque ele é considerado uma parte do System Manager. A propósito, muitas pessoas usam hoje esse conceito de Feature Flag também dentro do Parameter Store, que é outra funcionalidade dentro do System Manager. Mas vamos focar aqui dentro do AWS Config, do App Config. Então, quando você abrir essa página, vai estar lá App Config, você vai ter alguns conceitos que são importantes você entender. Um é a aplicação. Então, você primeiro cria uma aplicação, é uma camada abstrata ali que você vai falar, essa é a minha aplicação, e claro que você consegue trabalhar com IAMs para conseguir deixar bem seguro e restrito só para alguns workloads de uma aplicação. Aí você consegue falar, olha, aí eu vou ter ambientes. O que são os ambientes? Aí você cria os seus ambientes, como por exemplo, desenvolvimento e produção. E você também tem os seus configuration profiles, que são de fato os arquivos desses feature flags que você consegue criar. Então, os profiles aqui. Os profiles. O que são esses profiles então? É exatamente as variáveis. Então, vai ser feature 1, recebe true ou false, e vai ter essa validação. Feature 2, recebe true ou false, e vai ter essa validação. Feature 3 é numérico, vai ter esse tipo de validação e assim por diante. Então, esses são basicamente os conceitos simples que você precisa entender. E aí tem uma outra coisa que é bastante importante, tá clara, que é como ele funciona. Antes, pull e push. Então, confunde bastante essas palavras, mas o puxar é o fato de você push, é empurrar alguma coisa, igual o git push, você empurra para um determinado repositório algum commit que você está fazendo. O pull é quando você baixa aquela informação. Então, pull é o ato de você puxar aquilo. Como é que o AWS Config faz? Primeiro que a sua aplicação, quando fala com o AWS App Config, ela fala via
APIs, tem diversas formas, nós vamos falar assim, uma chamada simples. Então, você faz uma chamada para o AWS App Config e ele te retorna o JSON, o YAML ou o arquivo texto que seja, com as configurações. Mas ele não vai fazer, na hora que você for fazer um rollout, um deploy da nova versão, o que ele não faz é, o App Config não vai entrar dentro dos seus servidores e vai editar nada. Então, o conceito que você tem que ter em mente é que é sempre de pool. Então, imagina, você tem uma EC2, ou um container, ou um auto-scaling, que seja, tanto faz, tá? Mas o fato... E aí você tem aqui, ó, app config. Você vai ter que configurar alguma inteligência simples que faz um loop de x em x tempos, ele faz um retrieve. Então, ele faz um request dessa informação para dentro do app config, para pegar as informações. Então, durante um rollout, que eu falei o exemplo de 10 minutos, quer dizer que se 10% da sua carga foi movida para a versão mais nova, com a nova funcionalidade aqui, ele vai entregar a cada 10 requisições uma requisição com a nova configuração. Então, ele é um conceito de pull e não de push, tá? Então, não de push, e sim de pull, né? De puxar. Então, aqui dentro você tem que ter alguma lógica dentro da sua aplicação, da sua instância, container, blá, 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 para fazer esse pull constantemente dessa informação. Outra sugestão muito grande, depende muito do seu ambiente, mas claro que uma boa prática é você armazenar localmente, que seja, um arquivo com essa cópia, um file com essa cópia dos dados. Porque se eventualmente a gente tem que pensar que as coisas se destroem, né? Claro que tem diversas formas de você colocar resiliência, alta disponibilidade, implementar tolerância à falha, mas vamos falar de uma bem simples. Toda vez que você faz esse request, você armazena em um arquivo e desse arquivo você carrega nas suas variáveis ambientes. 12-factor app. Né? Carregar nas variáveis ambientes. Mas ainda assim você deixa aqui dentro desse arquivo. Porque se eventualmente isso daqui falhar, né, esse processo de pegar o dado falhar, ou a AWS App Config está fora, né, o que é muito difícil, né, acontecer, mas vamos pensar no pior caso sempre, dependendo da sua aplicação, você tem uma SLA muito alta, então armazene localmente também um arquivo. Por que não? Beleza? Bom, isso daqui é o que eu tinha para falar sobre a AWS App Config, espero que tenha ficado claro. Valeu e até a próxima!